nesta comunidade, nesta nossa família, a família da fé, pelo que ele representa entre os jovens, vivendo o cristianismo com tanta vibração, com tanta vitalidade, nos inspirando e nesta noite também nos ensinando. Abençoe a vida do teu filho, que ele seja boca de Deus nesta tarde e noite. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Humberto. Amém. Só um minuto. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é um tema meio polêmico, mas vamos lá. O tema é o Deus que cura não curando. Humberto, afinal, Deus não é todo poderoso? Ele não cura? Sim, Ele cura, mas não é toda vez que Ele vai curar. E não tem problema nisso. E hoje a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso. E para começar, vou contar algumas historinhas e depois a gente vai navegar nas Escrituras. Obrigado. Todos nós temos sonhos. Quem é que tem o sonho de ser pai ou mãe, ou já é pai e mãe? Quem é que tem o sonho de ser pai? Quem é que é jovem e tem o sonho de um dia ter filhos? Amém? Eu também, já quero ter uns 5. Mas o nascimento de um filho, a gente imagina que a criança ela vai nascer sem deficiência nenhuma, ou que ela vai nascer perfeita. Todos nós imaginamos isso. E quando isso não acontece? Cadê Deus? Onde estava Deus? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O nascimento de um filho com uma certa doença, crônica ou uma deficiência, uma disfunção patológica, a gente ficamos surpresos quando isso acontece, sabendo que talvez nunca essa criança com deficiência vai andar, vai falar ou ter uma vida meramente comum. Aqui eu quero deixar bem frisado que comum é a nossa vida cotidiana, como bater palma. Eu não consigo bater palma como a maioria de vocês. Eu bato palma igual meus amigos surdos. Então, a gente não imagina quando isso acontece. Então, só um segundo. Uma vida meramente comum, e quando isso fala, ou ter uma vida meramente comum. Então, a gente não imagina ter um filho com deficiência, ou um ente querido que possa ter um AVC, um acidente vascular cerebral, e entre outros. O diagnóstico médico, aqui eu falo um pouquinho da minha área, que logo eu vou assumir como médico, em nome de Jesus, pode ser aterrorizante, como a forma que o médico se expressa. Desde o início da faculdade, eu aprendi a me expressar de uma maneira comum para com o paciente. Não ser um cara simplesmente técnico, mas ser humano. Então, a forma que o médico possa se expressar é algo que pode magoar o paciente, pode magoar o usuário da saúde do paciente. Então, a forma que o médico se expressa pode ser pior que o diagnóstico propriamente dito. Imaginamos um exemplo. Bem, seu filho será completamente lesionado. Imagina você escutar isso de um médico. Que o seu filho, que você planejou, ele não vai andar, não vai falar, não vai se movimentar. Dificilmente irá andar, falar, até mesmo fazer atividades diárias, como jogar futebol, jogar futebol, ir em uma escola regular, e muito menos chegar em uma faculdade. Imagine você escutar isso de um agente da saúde, um médico, ou alguém que é autoridade ali no momento. Isso é bem ruim. Muito menos chegar em uma faculdade. Isso é realmente ruim. E nós, como pais, não sei se alguém já passou por isso, como pais, ficamos desesperados. Meu Deus, o que fizemos?
Ou o que faremos? Afinal, meu filho não vai andar, meu filho não vai falar. Como assim? Será que nosso filho terá uma vida meramente comum? Quando a gente pega a literatura médica e a literatura científica, vemos que o tratamento muitas vezes é paliativo, não existe cura. E é quando recorremos à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Lucas: pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Mas muitas vezes a resposta de Deus não vai ser aquilo que esperamos. Quantos de vocês já orou e Deus respondeu de uma outra maneira? Afinal, muitas vezes o que pedimos não é aquilo que Deus deseja, não é aquilo do coração de Deus. Semana passada o pastor Flávio falou sobre abre os olhos do meu coração. Então a gente deve estar em sintonia com a vontade do Senhor. Mas Deus não curou, contudo, hoje. Apesar de ter sofrido tal acidente, pude ver o auxílio de Deus através de uma equipe médica. Então, muitas vezes em nossa vida, pode acontecer do diagnóstico médico não ser muito bom, mas mesmo assim, Deus usou os médicos, usou os enfermeiros, no meu caso, os fisioterapeutas, e isso é uma benção. A medicina, toda profissão é um dom de Deus. Então, Deus ele usa de maneiras físicas, de maneiras humanas, para exercer a cura. Uma outra ocasião é a morte. A morte pode ser algo terrível. Na verdade, a morte é algo terrível. Né? É algo terrível. Mas, na verdade, perder um ente querido, ficamos atônitos e pensativos. Eu orei. Eu vim aqui no culto Conexão Fé, na quarta, né? Orei, fiz campanha, vim no culto da madrugada. Culto da madrugada não, reunião de geração. Aí, 5 da manhã. Eu orei, eu busquei a Deus, e mesmo assim Deus não me respondeu. E mesmo assim Deus não fez nada. Mas precisamos entender que o Senhor é Deus, então Ele faz o que Ele quer. Por isso, vamos começar a meditar nas Escrituras. O primeiro exemplo que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje é o exemplo de Moisés. Vocês podem abrir a Bíblia no livro de Êxodo 4, a partir do verso 10 até o verso 16. Moisés, eu vou ler no tablet que está um pouquinho pequeno ali. Moisés, porém, disse ao Senhor: o Senhor não tem facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras que o Senhor perguntou a Moisés. Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você. Quando falar, eu instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envie qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: e conta seu irmão Arão, o levita. Sei que ele fala bem, veja que ele está vindo. Veja, ele está vindo ao seu encontro. E alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem, e eu os instruirei a respeito do que deve fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Moisés, ele escreveu o Pentateuco, né? E ele, hoje ele seria, não surdo, mas seria gago, ele teria dificuldade na fala. E versículos antes, Deus fala com Moisés e dá uma lepra, e de repente Deus cura a lepra
de Moisés, mas mesmo assim Deus não curou a fala de Moisés. O que a gente aprende nessa história? Porque assim como eu disse que o diagnóstico médico pode ser ruim, muitas vezes, mas mesmo assim Deus vai ter um propósito naquilo, através da equipe de saúde. Da mesma forma, Deus usou o irmão de Moisés nisso, o auxiliano. Deus, sim, ele pode curar. Se a gente for pegar todo o capítulo de Êxodo 4, a gente vai ver o Moisés com lepra, de repente, ele ser curado, mas Deus não quis curar, mas Deus colocou outra pessoa para auxiliar a ele. Ele, no propósito que o Moisés tinha, que era abrir o mar. Infelizmente, isso não ocorreu, mas é outra história, não vamos delongar aqui. E Moisés, o primeiro ponto que a gente vê no verso 10, eu não sou eloquente, eu não consigo falar bem. Moisés, ele estava desesperado. Eu imagino que ele estava assim, Deus, eu não consigo falar, como que eu vou fazer? Como que eu vou falar para o povo? O povo vai achar que eu não consigo, o povo não vai me ouvir, eles vão achar que eu sou uma criança, não sei o que estava passando na cabeça dele naquele momento. Mas Moisés, eu acredito que ele estava desesperado. E Deus, no verso 11 a 12, Deus ali fala para Moisés, quem fez a boca do homem? Quem permitiu que fez todas as coisas? Não foi eu? Em outras palavras, na língua original, no grego, Yahvé? Não sou eu, Yahvé, que faz todas as coisas? Então, aqui a gente vê um exemplo claro de que Deus é Ele que faz, é Ele que coloca. Então, primeiro ponto aqui, quando a gente ora e Deus não faz do jeito que Ele quer, é porque Ele tem um propósito maior, e Ele vai colocar pessoas para nos auxiliar. Aí vem aquela pergunta, e quando acaba? Nós que cremos em Cristo, que aqui eu trouxe o exemplo da morte, acreditamos que Jesus voltará. Então, quando acontece uma morte, algo repentino, devemos ter esperança e pregar o Evangelho para aquela pessoa. Porque a morte não é o fim, mas é o início da eternidade. Então, muitas vezes, Deus, Ele pode trazer um diagnóstico de morte, mas isso não é algo ruim, isso pode ser algo bom, porque a pessoa descansou no Senhor. Por isso, a missão de todo crente em Jesus é pregar o Evangelho, como está escrito lá em Mateus 28, Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Então, voltando aqui. Então, Deus é quem faz todas as coisas, Ele é o Criador de tudo, Ele comanda tudo. Assim como está lá em Isaías 40. E Moisés, ele mesmo assim, Deus, eu sou incapaz, eu não consigo. Certa vez eu estava no centro cirúrgico, e eu não fui. Eu falei assim, mano, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou fazer o procedimento? Meus colegas, não, vai lá, você vai conseguir. Eu não fui, um dia eu vou. E muitas vezes a gente se sente assim, eu sou incapaz, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. E Deus, Ele coloca Arão na vida de Moisés, que é irmão de Moisés. Eu te dou Arão para te auxiliar. Na minha sala, eu tenho um colega que ele me auxilia em muitas coisas. E eu falo assim, cara, você é o meu Arão, porque quando eu não consigo fazer algo, você vai lá e me ajuda. Então, muitas vezes, Ele vai colocar pessoas ao nosso lado para nos auxiliar. Qual é a moral disso? Ambos irão ser para um propósito. Verso 16. Deus irá suprir todas as nossas necessidades em um propósito. Então, pode acontecer a morte, pode acontecer desgraças no meio. A palavra desgraça é muito forte, mas desgraça é ao contrário da graça. Então, por isso que eu estou utilizando isso. Mas Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Afinal, é Ele que fez todas as coisas. O Salmo 150 e o Salmo 117 diz que todo povo deve glorificar a Deus, que todo povo deve louvar o Senhor. Hoje a gente viu o Ministério dos Surdos louvando o Senhor. Quem não se emociona? Então, Deus tem um propósito até mesmo em meio a uma deficiência, em meio a uma doença. Amém? E o segundo exemplo é mais enfático, que é o exemplo de Mefibosete.
Alguém pode pegar água, por favor? Amém. Mefibosete, agora a gente vai meditar novamente na Bíblia. Podem abrir em 2 Samuel, a partir do verso 9, a partir do capítulo 9, verso 1. Iremos meditar um pouquinho na história de Mefibosete. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba. E o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Davi, ele era rei de Israel. Sim, seu servo, meu senhor. Obrigado. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, eu gostaria de demonstrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonathan ainda está vivo. Respondeu Ziba. Ele é eu não gosto dessa palavra aleijado. Então, toda vez que vocês verem eu falar deficiente, na Bíblia vai estar a palavra aleijado. Infelizmente. Quem sabe um dia eu seja convidado, ou mude, porque a palavra aleijado não é correta. Ele não está no chão colocando azulejo. Então, toda vez que tem a palavra aleijado na Bíblia, eu vou falar deficiência dos pés, tudo bem? Então, ele é deficiente dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Mequi, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Mequi. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul. Quando compadeceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô. Saul e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se postou diante. Quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu? E, na verdade, gente, se Saul e Jonatas não tivessem morrido, Mefibosete seria príncipe. Só um segundo, eu me perdi aqui. A gente está no versículo 8. Ok. Me perdoe. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto do seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou servo, respondeu Ziba. Eu falei tudo que meu senhor o rei mandou.
E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho indesejável chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Mefibosete, que era deficiente dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Nessa história a gente vê algo temático, é uma história temática de aprendizagem, mas a gente vê algo muito importante. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Saul foi rei de Israel. Saul foi morto e depois Davi se tornou rei. E meio que no reinado de Saul não foi muito legal, também não vou delongar a história. E Mefibosete, em 2 Samuel 4, em 2 Samuel 4, fala que Mefibosete, ele tinha uma ama. Vou ler para você. Jonatas, filho de Saul, 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou deficiente quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Israel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama, a Bíblia não traz quem cuidou dele. Também não traz se era a mãe, bem provável que não, senão estaria a palavra mãe, do menino, tomou nos braços e fugiu. Ele fugiu na pressa, porém deixou-a cair e ele ficou deficiente. Então, Mefibosete, depois que aconteceu toda aquela história do reinado, ele se tornou uma pessoa com deficiência. E a alma dele começou a cuidar dele. E, então, como eu disse, ele poderia ser príncipe se não tivesse ocorrido isso. E ele a vida toda, ele viveu em Lodebar. Lodebar, que significa... Só um segundo. Significa lugar sem pasto, um lugar de pessoas que não tinham muito cuidado, ou pessoas que tinham deficiência, ou pessoas muito pobres. E ali ele viveu a vida toda, até que o rei Davi o chama para voltar a morar ali com ele no seu reino, no seu castelo. Lodebar, nome bíblico que significa sem pasto, nome de uma cidade na Bíblia. Lodebar é um lugar de miséria, sem pasto, de sequidão. Os moradores da cidade eram, em sua maioria, doentes e muito pobres. Então, é um lugar muito triste. E ele viveu ali a vida toda. E o que a gente aprende nessa história? A pergunta do rei. O rei Davi, ele pergunta se havia alguém ali que era da família de Jonatas. E aqui o rei mostra a bondade do rei por tributo a seu amigo Jonatas. Então, quando a gente lê lá no Velho Testamento, a gente vê como que era a amizade de Davi com Jonatas, era algo muito legal. Então, do verso 1 ao verso 4, a gente vê como o rei Davi mostrando sua bondade para seu amigo Jonatas em procurar alguém da família de Jonatas ali. Mefibosete, eu já li essa parte. Então, o que a gente aprende de tudo isso? Que Deus restabelece sua dignidade. E Mefibosete, já adulto, já tinha filho, Davi se lembra que poderia haver alguém, e Deus ele restabelece a dignidade como filho da descendência de Saul, do verso 5 ao verso 13. Mas aí vem a pergunta, mas podemos apreciar a história de Mefibosete nesses dias? Afinal, foi um caso isolado, não é? Muitas vezes, quando a gente pega o Velho Testamento, a gente acha que são casos isolados. Mas tudo que a gente tem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, deve levar até a pessoa do Senhor Jesus. Na verdade, não. Hoje, o Deus que assenta o enfermo à sua mesa,
o torna filho e herdeiro de todos de igual modo, apesar de que não vivemos em uma monarquia, como na época de Davi, mas vivemos no período da graça, onde temos um rei, que é Jesus. Em Hebreus 4:16, diz: assim, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nós quando for preciso. Então, hoje a gente, talvez você possa se achar, poxa, eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu queria dizer para você, se você quer que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos, se arrepender dos seus pecados, você tem um lugar com Deus. Você vai reinar não no reino de Davi, que foi um reino que foi destruído ao decorrer do tempo, mas você vai reinar com Cristo na glória. Amém? Aí vem a questão. Aqui a gente não viu um milagre, propriamente dito, assim como o exemplo de Moisés. Aqui a gente viu como posso dizer, a gente viu Deus usando da sua misericórdia e da sua graça nas duas histórias. E usando de maneiras que não é basicamente como o cego de Jericó, ou como a história ou como a cura, que eu vou ler mais à frente, a cura de João 9, mas aqui a gente vê Deus não curando e nem fazendo milagre, mas Deus auxiliando. Então, no nosso dia a dia, acredito que temos que ver os pequenos milagres. Mefibosete, ele estava em Lodebar, mas Deus o auxiliou a voltar à casa do rei. Da mesma forma, em nossos dias. E se a gente for pegar na Bíblia, a gente tem, contei, no Velho Testamento, tem 57 milagres. 35 milagres feitos por Jesus no Novo Testamento e cerca de 20 milagres no restante da Nova Aliança. Se a gente for pegar todos os 66 livros que temos em nossa Bíblia, são poucos milagres. No total dos 112 atos de curas e milagres, atos extraordinários. Mas se a gente for ver em cada história, de Gênesis e Apocalipse, a história de José, a história de Jacó, a gente vai ver um Deus que faz milagre, mesmo não fazendo. Um Deus que é misericordioso. Um Deus que opera, mesmo com pessoas que têm deficiência na fala. Mesmo como Mefibosete. Então, qual é a moral dessa história? É que Deus, ele opera em nós, mesmo não fazendo algo extraordinário. E a gente tem que viver não o extraordinário, mas viver o diário. E quando a gente vê isso, a gente verá os pequenos milagres em nossas vidas. Amém? A doença se torna bênção. Como assim a doença se torna bênção? Sim, isso está na Bíblia também. E está no livro de João, capítulo 9, versículo 1. Versículo 1, eu vou ler somente os 3 primeiros versículos, mas eu vou explicar o capítulo todo, rapidamente. Então, eu vou ler para vocês João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. Enquanto caminhava, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Aqui a gente vê a história de uma pessoa que nasceu com uma deficiência visual. E, aparentemente, nós que somos batistas entendemos que todos nós pecamos ao nascer. Contudo, não temos consciência do pecado, até a idade da consciência, não vou entrar muito nisso. Mas, já que eu não tenho consciência, por que
Não é o meu exemplo, cara, mas por que o garoto que não tinha consciência do pecado, por que ele nasceu cego? Qual é a razão disso? Que maldade? Que Deus mau? Será que Deus é mau mesmo? Acho que não. Então, aqui a gente vê a história de um garoto que nasceu com uma deficiência visual e durante a vida ele deve, provavelmente, os judeus, os rabinos, os mestres, devem ter perguntado para ele, para a família, por que eles nasceram cegos? Vocês pecaram? Vocês fizeram algo de errado ali como eu posso dizer, na formação, na gestação? A Bíblia não traz esse relato, mas provavelmente tinha essa especulação ali naquela época. E nessa história a gente aprende que nem ele pecou, nem seus pais. Então, aqui Jesus mostra que nem ele pecou, nem seus pais. O plano de Deus em meio à dor. Então, aqui a gente vê que Deus ele tem coisas maravilhosas em meio a grandes tragédias. Deus cura o emocional. Então, aqui, a gente vê que foi um milagre. Deus ele quis curar o cego. E se a gente for pegar todos os milagres que acontecem, tanto do velho quanto do novo, a gente vai ver que são coisas específicas para mostrar a glória de Deus. O que eu quero dizer é que em todos os milagres da Bíblia, Deus tinha um propósito para os incrédulos. Então, Deus cura o emocional e nos dá um novo nascimento, apesar de nossa doença ou deficiência. E aqui a gente vê três coisas. O problema que levou Jesus a curar o cego. Então, ali havia um problema. Como assim o cego, ele... O problema que levou Jesus a curar. Então, ali havia um problema entre as especulações e tinha um propósito nesse problema. O propósito que o homem nasceu cego. O propósito que o garoto nasceu cego. Por que ele nasceu cego? Para que a glória de Deus fosse manifestada nele. A incredulidade do povo ao ver a cura. Amém. Estou aprendendo aqui. Então, a incredulidade do povo ao ver a cura. Então, as pessoas, a partir do verso 5 até o verso 41, começou um questionamento ali. Como assim? Ele foi curado? O que aconteceu? Uau! E Jesus ele vai explicando passo a passo por que ele ministrou a cura e por que o garoto nasceu cego. Então, é bem interessante, quem depois quiser ler em casa, João 9, é um capítulo incrível. Eu me converti lendo esse capítulo, por isso que eu falo com tanta ênfase. E a incredulidade do povo. Então, esse é um capítulo ímpar da Igreja de Cristo, onde a gente vê Deus curando, mas tinha um propósito na cura. E, como eu disse, eu me converti lendo esse capítulo, eu tinha, acho que, uns 15 anos, e eu nasci fora da hora de nascer, que na medicina a gente fala de hipóxia neonatal, né? E a minha vida toda eu pensei assim, poxa, por que eu nasci com deficiência? Por que Deus fez isso comigo? E quando eu vejo que Deus ele tem um propósito, até mesmo em minha deficiência, eu falei, cara, esse Deus me ama, eu sou filho de Deus. Então, eu pude entender que a glória de Deus foi manifesta de mim de várias maneiras. Eu já orei, tantas vezes eu aqui na PIB nem tanto, que quando eu entrei na PIB eu já sabia que Deus ele tinha um propósito através da minha deficiência. Mas eu lembro pequenininho, Jesus me cura, e Jesus não me curava. Mas eu pude ver Deus manifestando em mim de várias maneiras. Deus ele não me curou, mas ele me deu o Espírito Santo. Ele me deu uma família e ele me deu uma Bíblia que eu comecei a ler desde meus... Eu estou com 24 anos, eu comecei a ler com uns 15.
E ali eu pude aprender que a glória de Deus se manifesta na minha vida. E falaram que eu não ia andar, que eu não ia falar, e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho de Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Deus, Ele... Gente, toda a glória é para Jesus, não é para mim. Não quero me vangloriar, mas eu quero dizer que Deus, Ele não me curou, mas Ele foi soberano. Já disseram para os meus pais, médicos, que eu não ia andar, que eu não ia falar. Mas eu pude ver que hoje eu vou poder logo pregar para esses médicos e também ser um médico diferente. Um médico que vai poder exercer o dom da medicina de maneira onde Cristo é glorificado. E isso é muito bom. E para terminar, a gente já tem um tempinho ainda. Você pode estar se perguntando, tá, Humberto, legal, você entendeu o seu propósito na vida, que incrível, amém por isso. Mas, Humberto, eu não entendi o meu propósito. Talvez você esteja aqui essa noite, passando por uma depressão, por ansiedade, por uma doença. Talvez você possa dizer, poxa, por que Deus fez isso comigo? E eu queria dizer para você que está aqui essa noite. Diante disso, existe um lugar na mesa do Senhor, no reino celestial. Existe um lugar para você. Existe um lugar para as suas doenças. Existe um lugar, o reino de Deus é acessível. Aqui a gente foi desde Êxodo ao Novo Testamento, e tem um livro que eu vou indicar, que é a Teologia Inclusiva, Teologia da Inclusão, onde ele retrata desde Noé. Eu não quis trazer a história de Noé, mas Noé era uma pessoa com deficiência também. E desde Noé, até a gente for vendo em Apocalipse, a gente vai ver casos de pessoas que não foram curadas, mas Deus foi extraordinário. Deus foi extraordinário. Deus foi extraordinário com essas pessoas, em mostrar a sua glória. Aí você deve estar pensando, será que há lugar para mim na mesa de Deus? Eu sou tão pecador. Será que Deus ainda faz milagre? Eu quero dizer, talvez Deus ele não te cure. Talvez Deus ele não te cure. Mas eu quero dizer, Deus ele quer curar o teu emocional essa noite. Deus ele quer te colocar acessível ao trono da graça. E quer te fazer filho. No livro de Lucas, do verso 21, eu vou ler para vocês. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinha dito, e ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os deficientes, os cegos e os mancos, pessoas que têm dificuldade de andar. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há um lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo junto às cercas entre as videiras. Insista com todos os que encontram, para que venha de modo que minha casa fique cheia. Queria dizer para você que no reino celestial há lugar para todos. Há um propósito em meio à sua dor. Há um propósito em meio àquela pessoa que Deus levou. Para todas as coisas há um propósito. Hoje de manhã o pastor Júnior falou sobre Deus, às vezes Jesus ele tira, e às vezes Jesus ele tira algo de nós que vai nos machucar, mas há algo maior, porque somos filhos. Em Hebreus 12, acho que é Hebreus 12:6, fala que Deus é Pai e Ele nos disciplina. Se eu não me engano, isso foi pregado mês passado aqui na igreja. Então, Deus ele é um Deus que é acessível a todos. Deus é um Deus que ele é acessível a mim, foi acessível a mim, em meio à minha deficiência. Deus não me curou. Eu queria ser curado, eu queria mexer a minha mão. Talvez um dia, com a ciência, eu volte a mexer. Mas ele foi acessível a me dar a salvação. Ele é acessível a você, em meio à sua dor, em meio ao seu medo. Talvez você faça: eu não tenho nada, eu tenho ansiedade. Jesus ele pode curar a sua ansiedade.
E ele pode também usar um psicólogo, um psiquiatra. Mas eu já quero dizer a você que o Evangelho é acessível a todos. E ele cura, não curando. Viva o processo da graça. Há lugar na mesa. Amém? Queria fazer uma pergunta aqui. Alguém essa noite tem um desejo de chegar ao trono da graça? Alguém essa noite tem um desejo de ter acesso à salvação em Jesus? Alguém essa noite quer ser curado? Talvez não físico. Eu não vou prometer isso. Eu cresci na minha infância toda. Deus vai te curar. Mas um dia eu entendi que Ele precisava curar a minha mente. E estava tudo bem. Então, talvez hoje Deus Ele quer curar a sua mente. Há lugar na mesa. Amém? A banda vai vir tocar? Então, agora, vou pedir que o pessoal do louvor, estava combinado já, toque um louvor. E se você tem um desejo e quiser estar nesse trono acessível, Deus Ele quer te salvar. Então, alguém aqui ainda não crê em Jesus? Hoje é a oportunidade de você chegar nesse trono, porque Ele é acessível a mim e a você, assim como está lá no Salmo 117. Então, se você tem um desejo, vem aqui à frente ou levante a mão. Deus Ele quer te fazer filho, independente da sua situação, pois Ele fez Ele vai te usar da forma que você é. Amém? Se alguém quiser, pode levante a mão, vem aqui na frente. Deus Ele quer hoje, Deus Ele quer te salvar. Ele quer mostrar propósito no seu coração do que Ele quer uma vida sua. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus acessível a todos os povos. Tu és o Deus que faz filho o cansado. Tu és o Deus que usa a deficiência para a Tua glória.
Tu és o Deus que faz da mão uma língua, um idioma. Tu és o Deus que opera em nós, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício derramado na cruz. Obrigado, Jesus, pela minha deficiência, pois eu pude te conhecer através dela. Eu não sei o que a tua igreja pede nesse momento, ó Pai. Não sei se é um problema emocional, se é um problema físico. Mas eu sei que o Senhor pode operar muito mais do que possamos imaginar. Por isso, Senhor, cuide os nossos corações, a nossa mente, o nosso físico, ó Pai. Renove em nós a esperança da volta do Senhor Jesus. Que possamos reinar contigo, papai. Pai, se alguém essa noite quer entregar a vida a Ti, ó Pai, que o Senhor dê o livre acesso a essa pessoa, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trazer vida aonde não há vida, Pai. Renove em nós a esperança do amanhã, papai. E que cada um possa saber que é um reino, que o teu reino é um reino acessível a todos nós, ó Pai. Ensina-nos a te conhecer, a conhecer a tua soberana vontade, Deus. Assim, ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. Alô? Obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida.